cerca de 600 anos antes de Cristo, Israel é levado para o cativeiro. Agora tanto o norte como o sul perdeu a liberdade. O projeto ameaçado se tornou escravo de novo. O investimento que Deus fez no berço espiritual, o homem não levou em conta. E Deus poderia desistir. O tempo passa, vem os babilônios. E Deus não desiste, gente. Vem a opressão dos medos e persas sobre o povo de Deus. Aí vem o grego macedônio, através de Alexandre. Aí Deus agora resolve motivar o projeto, trabalhando no berço cultural. Primeiro foi no berço espiritual. Agora Deus usa o poderoso exército de Alexandre para preparar o terreno, porque Israel declinou. O projeto parecia estar sendo destruído. Aí agora Alexandre heleniza todo o contexto. Quando Alexandre diz o contexto histórico, que cada nação que era subalterna a ele mudava o nome original. Agora ele manda sobre Israel. Aí diz a Bíblia, diz a história que Alexandre heleniza todo o mundo, o contexto cultural, e a língua grega se torna a língua oficial do seu império, porque vinha da Grécia. Então agora a preparação para a divulgação de algo novo estava melhor, porque uma língua era conhecida em toda a terra antiga. Com o advento, cerca de 64 anos, quando a dinastia de Davi parecia ter acabado, quando o projeto de Deus parecia ter sido eliminado, aí vem Pompeu, o general romano, conquista a Palestina, e a Palestina agora se torna dominada por Roma. Pela Roma vem o poder político, e Deus usa o poder político na ótica missionária para trazer a paz através da Pax Romana. Agora a paz prevalecia, mas só que Roma era quem mandava. Herodes é mandado para a Palestina para governar de norte a sul com o critério de fidelidade. Os judeus agora tinham que ser fiel a Roma, pagando impostos. E agora, na ótica da política, os sacerdotes se tornaram o vínculo principal entre Roma e a Palestina. Então agora o sumo sacerdote era uma figura política, religiosa e social. A tribo de Levi agora começa a se destacar, porque Roma predominava lá dentro. Diz alguns historiadores que para o sumo sacerdote oficializar as cerimônias, tinha que pedir as vestes e autoridade a Roma através de um oficial. Para ter culto, precisava pagar impostos daquele culto a Roma. Então aqui começa a eclodir os grupos partidários, querendo ganhar a opinião pública, como os saduceus, fariseus, como os escribas, como os essênios, como os zelotes. Então agora os grupos começam a eclodir, querendo cada um conquistar a opinião pública do povo. E quem predomina? Os saduceus. Porque os saduceus eram um grupo levítico que estavam os maiores poderosos, os mais ricos sacerdotes de Levi. E eles mandavam nisso, porque o sistema é assim: quem tem dinheiro é quem manda, quem tem influência é quem manda. Só que os saduceus, eles eram a elite do judaísmo, e eles oficializavam o culto, e sobre os ombros dele estava a escolha de Deus de manter a chama do amor e da justiça acesa no meio de Israel. Mas a corrupção chegou, e eles começaram a cometer injustiça. Os saduceus, o grupo que mandava, não acreditava na tradição oral. Então para eles não existia espírito, não existia anjo e não existia ressurreição.
Os fariseus, o maior e o mais preocupado grupo, o mais ferrenho em condições da pureza, acreditava em anjos e acreditava em espírito e em ressurreição, mas debaixo do poderoso saduceus, eles baixavam a Cristo. Então o toma lá e dá cá começou dentro do projeto. Você quer ser bem sucedido, tem que ser assim, com os homens. A segregação começou. Dos fariseus saíram os escribas, responsáveis para interpretar a lei. E agora eles começam a interpretar a lei, não com base no amor e na justiça, mas para favorecer os grupos de cima. E o amor e a visão do projeto começou sendo distorcida. Os levitas, para não morrer de fome, tinha que tomar conta da porta, tinha que oferecer água, tinha que cuidar da roupa da alta cúpula. Aí começou a injustiça, gente, e a segregação. Eles começavam a valorizar só o grupo de cima, alto escalão, os saduceus, médio escalão, os fariseus, baixo escalão, escriba e levita. O resto estava abaixo da média. Eles chamavam o resto dos judeus palestinos povo da terra, e na maioria do povo da terra eles descartavam como impróprio, como os impuros e como os pecadores, os próprios judeus. Por exemplo, eles diziam que os analfabetos eram impuros e não tinham direito sagrado, porque eles não sabiam ler, e se não sabiam ler, eles não conheciam a lei, e se não conheciam a lei, eram malditos. Eles diziam que os cobradores de impostos, publicanos, mesmo sendo judeus, eram pecadores e eram impuros e eram ladrões. Eles diziam que o povo de Samaria e o povo do norte não era digno da pureza, porque vivia no meio da mistura gentia, da mistura pagã, e não tinha o direito de orar e de adorar em Jerusalém, eram impuros. O projeto se corrompeu. O interesse particular começou a mandar em Jerusalém. Começaram a extorquir os pobres com taxas cambiais e impostos absurdos. A casa de Deus, que era o lugar de adoração, o único lugar que tinha, o sistema corrompeu. Em dia, vou parafrasear, em dia de festa, se fosse um congresso como hoje, na época Páscoa, Pentecostes, em vez de o povo vir para adorar e oferecer sacrifício, o sistema fazia o quê? Montava suas banquinhas com gaiolazinha de pombo, de rolinha, de ovelha, para os mais pobres virem comprar. O problema não estava aí, o problema estava que eles colocavam um preço exorbitante para o pobre poder comprar e eles ter lucro. Quando o projeto parecia estar corrompido e falido, aí Deus, através de Gabriel, vai numa cidade que você não vê no mapa no Antigo Testamento. Não tinha mapa, Nazaré não estava no mapa. Diga para quem está ao seu lado: Deus não precisa de mapa para achar um missionário. Deus não tem GPS, ele vai lá, ele conhece, tudo é dele, a terra dele, ele escolhe quem quer. O anjo Gabriel vai a Nazaré, gente, uma das cidades mais humildes da Galileia, e vai na casa de uma adolescente. Salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela se perturbou, nunca tinha ouvido algo semelhante. De onde me vem essa saudação? Gabriel diz: não tenha medo, Maria, sou eu, Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Ou seja, Deus me enviou a você para dizer que no teu ventre vai nascer um menino. O nome dele vai ser Jesus, e Deus vai entregar a ele o trono de Davi, seu pai, e o seu reino vai ser eterno, e a casa de Jacó vai reinar eternamente sobre ele. Mas como acontecerá isso? Eu não conheço varão algum.
Se preocupa não, Maria, a sombra do Espírito Santo vai vir sobre você, e o ente santo que for gerado em você vai ser chamado Filho do Altíssimo, vai ser chamado Emanuel, poderoso, Ele está vindo. Missão não é feito, gente, de glamour. Missão não é feito de fama. São desafios. O desafio missionário que Maria recebeu é quase na ótica humana inconcebível. A proposta de Deus através de Gabriel era para ela colocar em risco a própria vida. Como eu vou aparecer grávida? Se eu aparecer grávida, a lei vai me matar. Porque a lei diz, se eu é adultério, vou morrer apedrejada. Segundo, tem o opróbrio da minha família. Eu estou noiva, vou perder o meu noivado. Se preocupa não, Maria. Tu não tem uma prima chamada Isabel nas montanhas da Judéia? Tenho. Ela não é estéril, está grávida com 6 meses já. Mas como? Maria, para Deus nada é impossível, só você acreditar. Então eis aqui a serva do Senhor, seja feito segundo a tua palavra. Ela investiu a própria vida no projeto, gente. Ela investiu a própria vida, investiu o seu futuro, colocou na mão de Deus. Eu estou aqui, Senhor. Mas como ser humano, como eu vou ter certeza que foi Ele que me chamou? Quando Gabriel se ausenta, a mente como ser humano começa a rodar. Como eu vou saber qual era o ponto inicial? Eu vou ver se é verdade, se a barriga de Isabel está grande. Se ela estiver grávida, foi Ele que me chamou. Então não demora muito, ela empreende uma viagem de Nazaré para a Judéia, vai para as montanhas, com o objetivo de quê? Ver se Isabel estava grávida. A dúvida permeia, gente, somos seres humanos. A Bíblia diz que ela nem entra na casa, vamos partir do pressuposto. A Bíblia diz que quando Isabel viu a sua saudação, isso implica dizer, quando ela chegou na casa, que, parafraseando, bate palma, e do lado de fora, sem ver Isabel, grita, Shalom Isabel, sou eu Maria. Ela nem viu Isabel, Isabel já começa a pipocar dentro de casa. Que alegria minha é esta, de vir me visitar a mãe do meu Senhor. Bendito é o fruto que está no teu ventre, e bendita é você entre as mulheres, e toda geração vai te dizer, feliz tu és. Ou seja, João Batista já começou a pular, ela nem viu, foi Deus que me chamou, agora eu não abro mão, foi Ele, vai dar certo. O tempo não mata o projeto. Jesus nasce. No seu nascimento, Herodes já o tem como ameaça e quer abafá-lo. Mata todas as crianças de 2 anos para baixo. O anjo vai lá e diz, José, pega a mulher e o menino e vai para o Egito. Há estudiosos que dizem que o Egito vai ser recompensado por isso. José vai para o Egito, leva Jesus e Maria. Herodes faz uma chacina total, carnificina em Jerusalém. Mas Deus preservou o projeto. Herodes morre, o anjo vai lá e diz, José, pega o menino e Maria pode voltar, que Herodes já é morto. Diga para quem está ao seu lado, eu estou com dó de quem se levanta contra esse projeto. Ele vem para Nazaré. Até os 12 anos no anonimato.
Quando ele completa 12 anos, que é a transição para a maior idade na cultura judaica, ele vem para a festa da Páscoa. No vai e vem, os pais se esquecem dele. Quando lembra, voltam para o procurá-lo. E quando o encontra, ele está no lugar certo, na hora certa, no momento certo de eclodir. Era aquele momento que a tradição dizia que os jovens, ao passar de idade, eles eram sabatinados pelos representantes da cúpula, os escribas. Eles montavam a mesa, parafraseando, e uma criança de 12 anos se posicionava de frente. E a ótica era, eles vão perguntar acerca da lei. E conforme o desenvolvimento daquela criança, no conhecimento da lei, era um espetáculo. Porque se o menino fosse bem na lei e de conhecimento, os escribas já pegavam logo os mestres e já o tornavam discípulos dele. Ou seja, elite do judaísmo. Para quê? Para disseminar nele a mesma linhagem, a mesma corrupção do sistema. Então eles escolhiam como chamar, como Riel e outros que eram top dos mestres na época. Aquele menino é bom, já chegava lá, você vai ser meu discípulo, você vai aprender comigo. E a função do discípulo era ser igual ao mestre ou maior do que ele. Era disseminar a visão e o jugo do mestre. O jugo era o contexto do conhecimento e dos ensinos de cada mestre. Aí Jesus naquele dia deu um show de Bíblia. A Bíblia diz que quando os escribas perguntavam uma pergunta a ele, ele na lata respondia. E além de responder correto, ainda interpretava o texto. Os doutores caíam o queixo e diziam, que menino é esse? De onde ele é? Pela ótica, era para os escribas ir lá e dizer, esse é meu. Mas quando perguntaram, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, ele é de onde? É do norte, é de Nazaré. Abafa. Tem futuro não. Passa 17 anos esquecido, sem registros, sem história. O projeto morreu, o projeto sumiu. Com 29 anos, 17 anos depois do esquecimento, ele vem do norte para o sul e vai para o Rio Jordão. E estava acontecendo uma festa de batismo naquele dia. E o pastor João Batista estava brabo. Olhava para as pessoas que se arrependiam. Aquele soldado romano vinha se batizar. João Batista estava tão brabo naquele dia que dizia, raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira que vem? Arrependei-vos, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Vocês vão ter que dar fruto, porque se não der fruto, vai ser cortado e jogado fora. Daqui a pouco, João Batista para. Ele começa a sentir a mesma alegria que sentiu no ventre de Isabel. Tem algo diferente, está chegando coisa nova. Quando ele sente, ele para e começa a gritar, eis o Cordeiro de Deus, ele está aqui, ele chegou, ele está entre nós. Ele vem, é batizado, resiste à tentação, em síntese. Resiste à tentação e volta para o norte, vai para Nazaré, a região da Galileia. Agora cheio do Espírito Santo. E a cúpula do sistema não acreditava em Espírito. Falar de anjos era afrontar o alto clero. Falar de vida após a morte era bater de frente com o sistema. Aí agora ele começa a formar um grupo de missionários. Eu vou ser bem grosso, mas no bom sentido. Escute, entenda o que eu estou dizendo. Nada ao contrário, muito pelo contrário. Mas como o povo da elite estava corrompido e perdeu a visão da justiça e do amor,
Se você tivesse anel, você via. Se você tivesse diploma, era o cara. Se você tivesse jogo de político, já era contratado. Para aprender a ser corrupto também. Aí agora Jesus vai escolher um grupo. Que segundo os psiquiatras, os psicólogos dizem que ninguém acreditaria nesse grupo. Só que Joséfo diz que esse grupo que Jesus escolheu, na sua maioria, eram da Galileia. Só um que não era. Eles eram experimentados no trabalho. O sol quente, a chuva, o frio e o calor não desanimava eles. Eles eram acostumados com a braveza do mar, com calo na mão. Eram trabalhadores. Joséfo diz laboriosos. Joséfo diz que eles tinham outro fator predominante: patriotismo. Ou seja, eles brigavam pelo terreno que acreditava. Eles defendiam a pátria que vivia, dava vida por ela. O Talmud diz que estes tinham algo que Jesus precisava. O que? Honra. Eles valorizavam mais a honra do que o dinheiro. Ou seja, eles não se vendiam, ninguém comprava eles. Aí agora Jesus vai para a beira do mar e encontra um grupo de semi-analfabeto. Larga a rede. A partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Venham comigo. Vai para a coletoria de impostos, aonde tinha um homem, no meio de muitos. Jesus vê um homem que era chamado de ladrão, de pecador, de impuro, chamado Levi. Deixa tudo isso aí, vem e segue. Ele larga tudo, gente, e vai seguir Jesus. Agora Jesus firma com 12 missionários para ensiná-los a divulgar o seu ensino. O Evangelho de Cristo é o conjunto de ensinamento de Cristo. Só que para pregar e estar ao lado de Jesus, tinha que ter coragem, porque era bater de frente com o sistema. Porque o ensino de Jesus era baseado na justiça e no amor. A palavra de Jesus tinha prioridade. Não tinha aquele negócio que tem muito hoje. Era a palavra que falava, gente. Era a palavra que dizia. Hoje nas nossas reuniões mais centrais, o que vale é: o parágrafo tal diz isso, o inciso tal fala isso, o artigo tal diz isso, e a palavra o que é que diz? Mas a palavra vai bater de frente. Ela sempre bateu e sempre venceu. Quando dá prioridade à palavra, tem batismo, tem cura, tem renovação, tem culto animado, tem culto fervoroso. Agora Jesus começa a ensiná-los. E a revolução vai acontecer. O projeto chegou, gente. Agora Jesus começa pelo interior. Ô gente, ô missionário, reclama não do campo que tu tá. Se Jesus está, vai dar certo. A primeira aprendizado do discípulo foi em Caná da Galileia, numa festa de pobre, que até o vinho acabou. Mas foi lá que tudo começou. Quando o mestre experimentou o vinho, disse: meu Deus, deixaram o melhor para o final. Nunca vi isso na minha vida. Mas não foi Jesus que estava lá. A notícia se espalha vindo do norte. No outro dia, Cafarnaum, a Galileia ficou sabendo, e a Bíblia diz que começaram a espalhar. Aí daqui a pouco a notícia chega no sul. Tem um tal de Jesus de Nazaré que está pregando uma nova doutrina, está acreditando em anjo, em espírito, está acreditando e pregando que há uma vida depois da morte, tem arrebatamento, tem céu, tem esperança para quem não tem. E o que está acontecendo? A palavra dele está impactando toda a Galileia, e ele está vindo para o sul, ele está chegando aí.
Mas o que ele está pregando? Ele está pregando amor, está pregando justiça, está acreditando e trazendo esperança para todos que a gente prega que não tem. Mas o que é que está acontecendo? Aonde ele está passando, o cego está voltando a enxergar, o mudo está cantando louvor de novo, o surdo está ouvindo, o morto está sendo ressuscitado e a multidão está seguindo ele. O evangelho dele está fazendo a diferença. Aí Jesus vai para o sul. Quando chega no sul, em síntese, sucinto, para não ultrapassar o limite, primeira coisa que ele chega no sul, que vai no templo, a corrupção permeava. Gaiola com pombo. Quanto é o pombo? É R$1. Os cabas vendiam por 10. Na casa de Deus. Quanto é essa camisa do Congresso? Custou 10, estou vendendo por 60. Ele pega o chicote, começa a meter o chicote para cima, virar mesa de câmbio, virar mesa disso, daquilo, soltar o pombo, soltar a rolinha, e ainda gritou: a casa do meu pai é casa de oração, vocês estão fazendo dela centro comercial, covil de ladrão. A justiça e o amor chegou. O sistema tentava denegri-lo, mas não conseguia. Espalharam que era vergonhoso seguir esse Jesus de Nazaré, mas não venceram. 99% dos que seguiam Jesus era só ralé. Quem olhava não acreditava: isso não vai dar certo não. Ex-prostituta, ex-aleijado, ex-cego, analfabeto no meio, vai não, viu? Quem tinha um pouquinho de privilégio, dinheiro e posição política, tinha vergonha quando aceitava, mesmo acreditando, mas só ia procurar ele de noite, com vergonha de ser visto de dia. Ele dizia: mas se vocês tiverem vergonha de mim, eu também vou me envergonhar de vocês naquele dia. Se vocês querem me seguir, vão renunciar a vocês mesmos. Pegue a cruz de vocês, venham e siga-me. Capítulo 23 de Mateus. Em síntese, veja que ele lamenta, gente. O capítulo 23 de Mateus é um lamento final. Ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja os que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e você não quis. Ele chorou. O capítulo 24, os discípulos são impactados pela obra arquitetônica que Herodes, para ganhar votos e o privilégio, fez em Jerusalém, a reforma do templo. Os discípulos disseram: Senhor, que maravilha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O capítulo 24, ele fala das dores dos últimos dias. O capítulo 25, ele fala em Jerusalém, ele ensina acerca da advertência da vigilância, da sua vinda, da reserva das 10 virgens, da grande tribulação. Quando chega no capítulo 26, o primeiro versículo diz: e depois que Jesus deu esses ensinos, houve uma reunião. Aonde? Na casa do sumo sacerdote. E quem foi convidado? Os fariseus e os anciões, só a cúpula. E o texto diz que naquela reunião resolveram de forma dolosa, intencional, criminal, matar Jesus.
secretamente. Porque se mata ele, acaba. Se mata ele, o projeto acabou. Gente, a partir daqui, sintetizando, você vê que se formou um centrão. Eu posso estar no lugar impróprio para falar, mas é a realidade. Quando o sistema quer, gente. A Bíblia diz que os saduceus esqueceram as diferenças com os fariseus e se uniram. Com o objetivo de quê? Matá-lo. Vamos fazer tudo certinho. Não podemos prender ele no meio do povo, por conta dos escândalos. Então fizeram tudo bonitinho. Morre aqui. A Bíblia diz que a primeira coisa de ilegalidade, prenderam ele à noite, e à noite já julgaram. E a lei judaica e a lei romana proibia qualquer um dos judeus subalterno a Roma a ser julgado durante a noite. A obrigação do judiciário era julgar durante o dia, e se ele fosse condenado, tinha direito à defesa. Mas o sistema arquitetou tudo certinho, de noite, nem sem direito à defesa. Quando amanhece o dia, o julgamento já estava sentenciado. 2 testemunhas falsas. O negócio foi rolando e levam para Pilatos. Veja que Pilatos tentou de todas as formas, mas contra o sistema não dá para vencer. Pilatos sanciona dizendo: vou lavar as minhas mãos. E a Bíblia diz que os principais sacerdotes motivavam o povo para o povo gritar: crucifica-o. A lei judaica não aceitava a morte de cruz. Pela condenação de Jesus, o máximo era chicotada, mas o sistema levou a cruz para quê? Para matar o projeto e ninguém vir depois dele. Foi tudo bem arquitetado. Levaram para o quartel-general para dilacerar. Eu achei lindo quando um médico florense, ou seja, um médico que faz autópsia investigativa criminal, chamado José Antônio Laurenti. Ele foi procurado num período de muito questionamento deste tópico, ressurreição, morte e vida de Jesus, naquele filme que fez sucesso. E ele escreveu para a revista El Del Mundo, uma revista católica bem conservadora. E ele foi convidado para trazer a realidade no texto bíblico e histórica, o que verdadeiramente foi a causa da morte de Jesus. Então, o que eu achei lindo é que ele fez uma autópsia criminal de uma pessoa florense, de uma pessoa de 30 a 35 anos, conforme o relato, que Jesus tinha 33. E é função desta medicina descobrir se a causa da morte foi homicídio, foi suicídio ou foi criminal. Então ele diz que se observasse aquele corpo de Jesus, com base nos dados bíblicos e históricos, em uma autópsia, a primeira coisa, eles analisam 3 partes: crânio, abdômen e tórax. Ele diz que começando pelo tórax, o massacre foi tão grande, que dava para perceber no crânio de Jesus, perfurações pequenas, mas profundas, causadas pela coroa de espinhos. Aquelas perfurações eram tão profundas que causavam hemorragias no crânio. Ele disse que quando foi para o tórax, para o abdômen, não dava para acreditar. O massacre foi tão grande que ele disse que dava para descobrir perfurações no fígado, nos rins, no pericárdio, a membrana que envolve o coração. Quando eles enfinharam a espada e, além de transpassar, ainda puxaram de volta, rasgando tudo. Hematomas nos joelhos e nas mãos. Fizeram tudo certinho para tudo acabar ali. As últimas 8 horas foi crucial para o projeto, gente.
isso, o que a gente sofre hoje por esse evangelho não é nada diante do que foi acontecido. Diga para quem está ao seu lado: depois desse congresso, eu vou aguentar mais pancada. Não vou desistir, não. Sangue e água. Nona hora, diz Mateus, 3 horas da tarde, o sistema se anima, porque 3 horas da tarde, a notícia chega no sistema: acabou de falecer. Mas como? Foram quebrar os ossos e ele já está morto, nem precisou quebrar os ossos. Ele já faleceu. Aí vem as últimas 3 horas. Segundo a história, era sexta. Sábado era o dia sem trabalho. Então, qualquer corpo que fosse pendurado tinha que ser tirado antes das 6, ou até às 6. Porque depois não podia por causa do sábado. Por isso que ele quebrava as pernas, para se não tivesse morrido, morrer. Quebrava os ossos. Agora, quando dá a 10ª hora, 9, 3, 14 horas da tarde, a notícia chega do sistema: ainda está pendurado. Ninguém veio buscar ele, não? Não. Ah, que bom. Porque a ótica histórica diz que se até 6 horas não aparecesse ninguém para tirar o corpo ia ser jogado na vala comum como indigente. E quando um corpo era jogado na vala comum, acabava a história. Morria ali, nem genealogia podia contar. 4 horas da tarde, ainda está lá? Tá, 10ª hora. 10ª hora, 5 horas da tarde. O corpo ainda está pendurado? Tá, não apareceu ninguém. Acabou a história. No cair da tarde, do 10ª hora, de 5 às 6, a última hora. Só falta 1 hora, está lá, ainda está. Só falta 1. No cair da tarde, aparece alguém. E diga para quem está ao seu lado: projeto missionário, gente. Diga: projeto de missões. Se é de Deus, não vai para a vala não, gente. Eu vou profetizar agora. Se você é um projeto de Deus, pode massacrar, pode pisar, pode arrancar o coração, mas para a vala não vai. Não vai não. Não vai para a vala. Mas o tempo está terminando. Se for possível, Deus entra nos acréscimos. Deus faz o sol parar, mas não vai não. Não vai para a vala. No cair da tarde, quem é que aparece? E quem era José de Arimateia? Primeiro adjetivo: um homem rico. Não era fraco não. No cair da tarde, José vai a quem? Era senador da República. Ele vai direto para Pôncio Pilatos com um requerimento. Que você quer, Zé? Chamar Zé, como nordestino. Eu quero o corpo daquele homem que está no meio. Gente, isso aqui é uma lição tão grande para a gente. Não tinha um discípulo. O projeto é demais, gente. Às vezes a gente reclama, a gente não investe. Esse homem investiu num cadáver, gente. Para todo mundo, até para o texto, era um cadáver. Mas José viu algo diferente. Eu vou investir. Vou jogar minha semente aqui. E só quem podia tirar era com a ordem do governador. Aí a Bíblia diz que Pilatos sanciona e manda uma ordem que entregasse o corpo de Jesus a José. Antes das 6 horas, ele estava descendo da cruz. Ele envolve num pano de linho. Tinha comprado um túmulo novo na rocha, joga o corpo de Jesus lá dentro. Aí a Bíblia diz: ele removeu
empurrou uma pedra grande e colocou na porta do túmulo. Veio a noite. No outro dia o sistema desesperado. E aí? Foi para a vala não. Mas o quê? Apareceu José, e não é fraco não, e tirou o corpo dele. Está no túmulo. Mas a pedra está só encostada, pode acontecer roubo. Pode continuar a leitura do texto em apreço? Que o texto diz: no outro dia, depois do dia da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram na casa de Pôncio Pilatos e disseram a ele: já que o corpo não está mais, vamos proteger. Pilatos, a gente lembrou que aquele mentiroso disse que ia ressuscitar no terceiro dia, está escrito. Então dá ordem para a gente guardar o sepulcro até o terceiro dia. Aí Pilatos diz: a escolta está aí, faça o que vocês quiserem. Segundo historiadores, uma escolta, dependente de ser judaica ou romana ou do templo, era composta de 10 a 30 soldados. Aí o texto diz que eles pegaram os soldados, foram até o sepulcro. Já como o primeiro dia foi dolorido, o segundo dia foi pior. Eles pegaram o lacre com o anel do procurador. Pá! Além de deixar os soldados, lacraram a pedra que José só deixou encostada. E esse lacre violar, irmã Diana, era a mesma coisa de cometer um crime gravíssimo. Ninguém de sã juízo podia se aproximar daquele lacre que era representativo de Roma. O lacre foi posto, acabou. Os soldados, imagina para os discípulos, a notícia foi tão catastrófica que um hino diz que nem um pássaro cantava e nenhuma voz se ouvia. E foi nisso, eu já disse e volto a dizer, foi nisso que o carnaval desse ano em São Paulo se baseou e pegou fama. Quando uma das mais principais escolas de São Paulo trouxe esse tema para o Sambódromo. E eles começaram a divulgar no palco do Sambódromo a morte e Jesus e o diabo, o inferno. E quando eles terminaram a apresentação, não fizeram como a gente: Jesus levanta e a morte. Não, na apresentação dessa escola de samba, Jesus terminou a apresentação com a cara no chão e a morte e o inferno pulando, rodeando e dando louvores perto dele. Quando eles terminaram, a primeira coisa foi a televisão em cima, parabenizando em rede nacional, em rede mundial, parabenizando. Que apresentação linda, vocês estão no auge do sucesso. O rapaz, o organizador, bateu no peito, cheio de orgulho, disse: alcançamos o objetivo. E a notícia começou a vazar, era por todo lugar, onde você jogava, visse o que? Jesus está morto. Ô missionário, olha para quem está ao teu lado, diga para ele: é fake news. É fake, é fake, porque no terceiro dia, ainda de manhã, Deus resolveu quebrar o lacre, Deus resolveu quebrar e revolver a porta. No outro dia de manhã, último dia, Maria Madalena e a outra Maria vai ao sepulcro. Quando chega lá, a pedra estava revolvida, o lacre quebrado, os soldados, toda a escolta como tinha morrido, desmaiado, e dois varões com aspecto de relâmpago apareceram. Vocês estão procurando quem? O nosso mestre Jesus. Ele não está mais aqui, ele já voltou a viver, ele já ressuscitou, ele voltou a viver. Me ajuda aí. Olha para quem está ao teu lado e diz: ainda vai desistir? A notícia se espalha, gente. E eu quero dizer o que eu já falei, e se eu pudesse falava toda hora. O que é missões? Jesus ressuscita, e a notícia do seu grupo missionário era as piores possíveis. Pedro desistiu, Senhor. Os discípulos de Emaús, Senhor, estão revoltados.
decepcionados. Disseram que não vão mais se envolver com missões. Tem futuro não. Jesus ressuscitado. A primeira coisa que ele diz às mulheres: diga a meus irmãos que eu não desisti deles. Eu vou atrás dele na Galiléia. Eu vou atrás deles. Jesus ressuscitado. Ele coloca o pé na poeira de novo. Ele percebe que 2 missionários, tristes, desanimados, de Emaús, desistiram do projeto. A decepção, a frustração, a pressão psicológica, arrumaram as malas e disseram: vamos voltar para casa, desistir disso, tem futuro não. E a Bíblia diz que eles voltavam pelo caminho para Emaús, reclamando, falando e discutindo acerca do assunto. Aí Jesus entra na conversa no meio, coloca o pé na estrada de novo e diz: vocês estão conversando sobre o quê? Por acaso tu és o único que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? Quais? Sobre Jesus Nazareno, um homem poderoso em obras, em palavras, usado por Deus. Olha o que é que eles dizem: como os nossos sacerdotes mataram ele. Se bem que algumas mulheres que andavam com a gente disseram que ele ressuscitou, mas ponto. Jesus disse: como vocês são difíceis para acreditar em tudo que ouviram. Será que não era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? E vai pregando dos Moisés, passa pelos profetas, o que a lei dizia dele. Quando ele terminando a pregação, a Bíblia diz que aí vão chegando em Emaús. Os discípulos entram para a aldeia e ele faz como quem ia passar direto. Como os discípulos aprenderam o amor, começaram a dizer: é tarde. Sei, moço, é perigoso essa hora andar por aqui. O amor, gente. Fica com a gente essa noite, tem um cantinho para você dormir. Talvez amanhã o senhor continue a viagem. Constrangeram ele e ele entrou na aldeia. Sentou na mesa. Trouxeram um pão. No partir do pão, os olhos se abrem. No partir do pão, eles são renovados, reconhecem, olha um para o outro e diz: é o mestre, é o mestre. Quando olha para frente ele não está mais. Por isso que quando ele falava, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia. Perderam o medo na mesma hora, durante a noite. Não tiveram mais medo do sistema, não tiveram mais medo dos ladrões. Arrumaram a mala e voltaram para o campo missionário. Voltaram para Jerusalém e já chegaram dizendo: ele está vivo, ele foi atrás de nós, ele está vivo, ele está vivo. Desistir jamais. Vai atrás de Pedro. Quem de nós faria isso? Qual de nós teria coragem de espraguejar contra um pastor presidente? Abandonar o ministério, rasgar a carteirinha. E no outro dia, como o pastor presidente que ia atrás de nós? Porque não adianta só fazer congresso, gente. Não adianta. Missão não é missão sem justiça e amor. Foi isso que ele restabeleceu. Antes dele ir, ele fez o único pedido, pai. Ele fez um requerimento: pai, eu estou indo para o senhor, mas eu quero fazer um requerimento. Qual, filho? Assim como eu sou um no Senhor, que eles sejam um em nós. E ele justifica: para quê? Para que o mundo acredite que o Senhor me enviou.
Então diga para quem está ao seu lado: missão só é missão se você gostar de mim, se você me amar mesmo com os meus defeitos. A gente está acostumado a pregar, a gente entre aspas, bem verdade, a pregar, fazer congresso, culto de desviado. Não no caso aqui, estou falando de uma forma específica. Mas você sabe que não é fácil ser crente na conjuntura atual. Tem gente aqui com 30, 40, 50 anos de fé, ou até mais, e você sabe quanto você rala para estar aqui. Mas você não é super crente. E tem hora que você falha, é ferido, e a primeira coisa que a gente costuma fazer é deixar para trás. Eu conheço lugares que os crentes são proibidos de dar a paz do Senhor e de falar com quem foi ferido. Serve mais não. Não foi isso que Jesus fez. Os discípulos de Emaús estão revoltados, desistiram, estão dizendo que perderam a fé. Pedro espraguejou, o Senhor ouviu, não sobrou um. Tomé desviou, não é mais crente não. Ele vai atrás de um por um. Uma das lições que eu mais guardo na vida e digo sempre é que eu aprendi com um sargento americano. Eu parabenizei a eles pela coragem que eles têm na guerra. Ele disse: Geno, aquilo é fácil, porque o segredo está no alistamento. Mas como? Quando a gente resolve se alistar no exército americano, a gente já morreu ali. O que vinha é lucro. E o treinamento, Geno, é que é duro, é mais duro do que a guerra. Nós somos treinados para dar a vida pela pátria e pelo companheiro. Nós somos treinados para não deixar um companheiro para trás. Ele disse para você ver, tem hora que a gente está no campo de batalha e algum companheiro pisa no campo minado e a bomba explode. Quando a bomba explode, joga ele para cima, já cai sem as pernas e sem o braço. A gente diz: não presta mais não. Mas a preparação nos ensinou: ainda está respirando, tá? Coloca no ombro. Ele se abaixa, pega os feridos e coloca no ombro e traz para o acampamento. Diga para quem está ao seu lado: não quero nem saber como você chegou nesse congresso. Diga: só tenho uma coisa para te dizer: se depender de mim, você não vai ficar para trás. Eu sei. Fique de pé, por favor. O projeto está vivo. Ide por todo mundo e pregai a minha palavra, acreditando em quem ninguém acreditava. Preguem. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, íntima, me ajuda aqui, companheiro, vira para ele assim, com todo o respeito ético. Está perto de uma irmã, está perto de um irmão, está perto de uma pessoa íntima, vira para ele assim. Eu gosto de terminar assim as ministrações. Diga para ele: quero nem saber se você chegou ferido, querendo desistir. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair renovado, vou sair sarado, acreditando que eu não vou para a vala. Ninguém vai me jogar na vala, que eu faço parte do mesmo projeto. Diga para ele: me faz um favor, depois desse congresso, se alguém imaginou que eu estava esquecido, quebrou a cara, porque se depender de mim, você não vai ficar para trás. Vai não, abraça ele, dá o teu ombro a ele, renova ele.
Abraça ele. Chora um pouquinho com ela, chora um pouquinho com ele. Talvez ele queira aqui chegando desistir. Talvez ele chegou aqui querendo parar. Talvez ela queria parar. Você não vai parar. Não vai pra vala. O projeto está vivo. O projeto está vivo.